Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é ligado à questão urbana e das moradias, que é a ocupação Marielle Franco e o direito à moradia. E para isso a gente trouxe aqui a Jô Cavalcante, que é do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e temos a presença também da Socorro Leite, que é da diretoria da ONG Habitat Brasil. Sejam bem-vindos. Obrigada. Eu gostaria de iniciar, que vocês trouxessem para nós o que é propriamente uma ocupação, né? A ideia de ocupação, tem outras pessoas que usam a palavra invasão, né? E que se assustam ou ficam, uma ocupação, ocupar, o que e por quê. Então vamos começar com isso, o que são ocupações e depois a gente vê a ocupação Marielle Franco e por que também esse nome, né? E o que é. Então, a ocupação é quando a gente ocupa um espaço, né, que está lá sem função social, né, que passa anos e anos lá sem ter uma vida, né, como a gente pode falar, né, um terreno ou então um prédio mesmo, quando está lá inabitável e está lá sem cumprir a função real, né, para como posso falar, um terreno baldio, né, acumulando um lixo, acumulando vários tipos de focos, de doenças, essas coisas todinhas. E quando a gente vem ocupar aquele espaço, a gente traz a pauta que é a questão da nossa, que é real, que é a moradia, né, porque o terreno está lá há anos sem ter ninguém para ocupar, sem função mesmo, parado lá há anos e anos. E quando a gente vem ocupar aquele espaço, a gente vem para demarcar primeiro o território, né? Dizer que a gente está precisando de algo, denunciar real a propriedade que está lá abandonada, sem uso, e criar ali um espaço morável, né? Para as famílias que estão precisando de moradia real. Então são duas coisas, uma é a própria necessidade, obviamente, senão a gente, né, não sairia ocupando, aí chegar e ocupar sem necessidade, a necessidade real de morar, e outro também é uma questão que tem uma dimensão de uma luta política, seria essas duas dimensões? É importante dizer que a ocupação, quando não se tem política habitacional, ela é a única forma da população de baixa renda ter acesso à cidade. Né? Então, por muitos anos, a gente teve uma falta de política que gerou esse processo de ocupações nas cidades brasileiras de uma forma como um todo. Né? Aqui em Recife, por exemplo, a gente tem mais da metade da população está na cidade porque ocupou seu espaço na cidade. Então, isso acontece por essa disputa de sentido também em relação à cidade. A cidade é um espaço para uso da população e não para fins de especulação imobiliária, né? Que é esse processo que Jô descreve. Porque eu fico imaginando, né? A pessoa que está com problema de moradia, e depois vocês vão trazer quantas são, porque são um número que parece que não é tão pequenininho, né? E aí como é que ela vai fazer, né? Ela vai pegar, vai tomar um imóvel de quem tem, sei lá, 15, 20 imóveis alugado, vai ter que ser onde tem, né? Vai bater lá no Estado, às vezes o Estado, né? Ou a Prefeitura não dá, vai ter que achar um imóvel que está, no caso, abandonado. Essa é a lógica, né? Tu pega um imóvel abandonado, um terreno, acampa. Quando é um terreno, como é que faz? É um acampamento? Então, o terreno, a gente tem um terreno que a gente ocupou, né? Já faz um ano, que é o terreno do Barro, que é uma extensão do que ia ser uma extensão da integração do Barro ali. Fizeram o projeto todinho, desapropriaram aquela área todinha, fizeram a integração do Barro e, ao lado, deixaram lá o terreno vazio. O terreno era todo degradado, virou um depósito de 2 containers de alguma empresa que deixou os containers lá e só juntou mato, proliferou vários focos de dengue lá, né? E quando a gente chegou lá, a gente limpou o terreno todinho
e ocupou, que foi até em julho do ano passado. Que a gente botou o nome de Carolina de Jesus, que hoje em dia é a ocupação Carolina de Jesus. Então, a gente ficou sabendo que aquele terreno também estava há mais de 10 anos lá parado, é do governo, né? Era do governo, e estava sem nenhuma função, sem cumprir nenhuma função. Primeiro disseram que ia ser um parque, depois disseram que ia ser a extensão da integração, e até hoje a gente não consegue saber o que realmente iria ser terreno. Então, a gente, quando ocupou aquele terreno ali, a gente tomou ele para ocupação e vai construir um habitacional ali. A gente está com um projeto de construção de habitacional ali. A Jo Cavalcante falou, né, sobre o governo. A nossa produção, que montou esse programa, contatou, né, na prefeitura, no caso, a Secretaria de Planejamento, né, e o pessoal não teve agenda. Foi mais de um contato e não conseguimos ninguém que viesse da prefeitura, só para porque esse é um tema que vai tocar diretamente na municipalidade, né? Então, quem está ali, a gente vai falar sobre PTU, prédio abandonado, sobre terreno e tudo mais. Então, mas é bom que a gente tem vocês aqui que tem, né, pessoas que estudam muito, pesquisam, são expert no assunto e outros que estão vivendo lá, no caso, a ocupação Marielle Franco. Aí, o que é a ocupação Marielle Franco? Como é que é isso? Como é que aconteceu isso, assim? E também o nome, né? Porque Marielle Franco, quem não conhece hoje em dia esse nome, né? Que foi um escândalo internacional. Então, a Marielle Franco, o prédio, a gente ocupou ele no dia 19, né? Mas a gente iria ocupar ele no dia 8, que se remetia ao 8 de março, né? Que ia ser uma jornada de luta. Ia ser uma jornada de luta. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Isso. Ia ser uma jornada de luta que o movimento tirou nacionalmente e a gente se reuniu, fez os trabalhos de base, né, para as famílias, né? Primeiro contatou as mulheres que iam ocupar aquele espaço, mas como não chegou o tempo viável para o dia 8, então a gente tirou o dia 19, que seria na outra semana, que teria mais tempo da gente se organizar, né? Então a gente teve conversa com o pessoal da Habitat para saber como é que estava a situação dos prédios. Foi quando o pessoal da Habitat fez esse levantamento, né, real de quais prédios que estavam na cidade com esse problema de IPTU, e a gente decidiu que ia ser aquele prédio que era um antigo Sul América, né, que era empresarial, uma rede de hotéis. Fica onde? Fica na Praça da Independência, a Praça do Diário, né, que o pessoal é um antigo prédio Sul América. É isso. Quanto tempo estava abandonado lá? Faz mais de 20 anos que ele está. 20 anos? Como é que um imóvel fica 20 anos parado? Assim? Como é que pois é uma boa pergunta. Alguma coisa assim. Então, a gente tem essa questão do cumprimento da função social é um requisito para o direito à propriedade existir. Então, é uma boa pergunta porque isso demonstra um certo descaso do poder público, né? Porque não só do proprietário, que deixa um imóvel se degradando, e a gente tem vários exemplos aqui em Recife e em outras cidades, de imóveis que chegam a desabar por falta de cuidado, mas também porque existem leis, instrumentos legais que penalizam pelo não cumprimento da função social. E penaliza mesmo ou não? A lei penaliza. Em tese, sim. A questão é que entre o papel e a aplicação existem interesses, né? Então, a gente sabe que em muitos casos, em muitas cidades, esses instrumentos não são aplicados porque eles vão contra interesses predominantes aí nas cidades. Então, a gente tem instrumentos legais. O Brasil é bastante avançado nessa questão dos instrumentos para a efetivação do direito à cidade, do direito à moradia. Só que, em muitos casos, eles nem são regulamentados e, por isso, eles não podem ser aplicados. E aqui em Recife é um desses casos, né? Desde 2001, com a lei federal que chama Estatuto das Cidades, esses instrumentos podem estar previstos nos planos diretores e podem ser aplicados, mas, para isso, eles precisa se definir as regras de como é que seria a aplicação. E aí a gente não tem isso aplicado e, por isso, a gente encontra os centros das cidades com vários exemplos, como esse do prédio da Marielle, de prédios abandonados, né, sem cumprir essa função social.
Aí 20 anos, tem outros que têm mais tempo ou menos tempo? Então, a gente Quando quando fez o levantamento, a gente não conseguiu identificar exatamente o tempo, porque existiam informações que a gente não tem acesso e a gente, né, atualmente está provocando a prefeitura para que busque. Mas tem prédios bastante, né, com bastante tempo de desocupação e as próprias dívidas, né, que eles têm, que enfim já foram publicadas por jornais e tudo mais, dão conta desse abandono também, né? São dívidas de milhões, né? Nesse levantamento que a gente fez. Um dos pontos fundamentais que está parado, abandonado, segurado, sei lá, é a dívida. São dívidas, Existem dívidas, mas existe questões jurídicas. o próprio descumprimento da função social, que independe de dívida. Né? Mas o que é isso? A pessoa quer deixar parado? Um imóvel parado, sem uso, por muito tempo. Nem ela ganha nada, nem ninguém ganha. Pois mas às vezes é por problemas, né? A gente sabe que nesse meio deve ter problemas jurídicos e tal. Às vezes é por falta de condições de pagar a dívida, mas muitas vezes é esperando a valorização do imóvel. Sim. Então, assim, você não usa, espera que algo aconteça, que vai agregar valor ao imóvel. Sim, tipo, faz um shopping ali perto, Exato, agrega valor ao imóvel e edifício. esse imóvel pode ser vendido mais caro adiante, ou pode ser alugado mais caro adiante. Então, é a chamada especulação imobiliária que a gente vê em várias partes da cidade. Né? E no caso do centro tem um caráter ainda mais cruel, porque se utiliza de prédios muitas vezes históricos. Né? E aí a gente está falando também da degradação do patrimônio histórico da nossa cidade. Porque a gente vê no centro do Recife assim, vários prédios lá, e uma época, pelo menos, eu me lembro que eu estou aqui há 20 anos, estava até mais prédios abandonados. Agora, muitos foram, né, retomados, reformados e tal, mas esses prédios são patrimônio histórico, né? Exato. E aí como é que fica? Eles vão se destruindo, vão caindo? Pois essa é uma outra questão que agrava a situação. Porque além de serem prédios que não cumprem a função social, é o nosso patrimônio histórico que está se deteriorando com o tempo e por falta de uso. Então, a gente fez um levantamento, só no bairro de Santo Antônio, a gente identificou 42 prédios com mais de 5 pavimentos, entre desocupados e subutilizados. Antigos, não, em geral? É uma área histórica, né? Toda aquela área histórica. Tem prédios históricos. Alguns, inclusive, são imóveis especiais de preservação, que é uma situação de preservação ainda mais rigorosa. Nesse caso aí, Socorro, será que também não é difícil até para o proprietário, digamos, reformar um prédio desse, porque ele vai ter que seguir um monte de padrão, de exigência, não sei do que, não sei o quê. Quando vê, o preço sai um prédio novo ou não tem isso a ver, não? Porque ele vai ter que manter toda a coisa histórica. Deve ter disso também. E é caríssimo, né? Aí o cara deixa parado, aí vai vender, não sei se pode vender, não sei como é que é também. Pode vender. Pode. A questão é que essas questões precisam ser enfrentadas, né? Da mesma forma que a gente está provocando a discussão sobre moradia no centro, e a gente entende que tem uma série de adaptações nesses prédios para que vire moradia e que atenda legislações, enfim. Para qualquer outro uso, essa situação precisa ser enfrentada, porque a gente está falando do patrimônio histórico que, se desocupado, ele vai se degradando. Sim. Então, tem toda uma discussão que eu entendo que as pessoas que trabalham com essa temática do patrimônio histórico estão sintonizadas e estão buscando soluções também para que esses prédios tenham uma utilidade. Ocupação Marielle Franco. Quantas famílias estão na ocupação Marielle Franco? O prédio tem quantos andares? A gente ocupou com 200 famílias. 200 famílias? 200 famílias. E na questão de como se foi tirado o nome, que foi a pergunta anterior, a gente tirou em assembleia. A gente fez uma assembleia assim que ocupou o prédio, a gente tirou uma assembleia. O prédio tem 6 andares, né, todos eles ocupados, e a gente fez uma ocupação, né, de mulheres, né? É só mulher? Tem os companheiros das pessoas, das mulheres que estão lá, como apoio, né? Porque tem na questão de segurança mesmo das mulheres, que está ocupado, até porque na questão das políticas públicas também para as mulheres, né? Porque a gente vê que hoje em dia a mulher, quando é agredida dentro de casa, muitas vezes perde a questão da situação da moradia mesmo, né? Porque quem volta sempre para a casa dos pais são as mulheres. Sempre que volta para a casa das famílias são as mulheres. Então,
essa ocupação também veio nesse debate, né? Na questão da agressão da mulher. Então, foi nessa causa aí que a gente ocupou o prédio para denunciar também isso que está acontecendo, né? Que acontece não só aqui, mas como no Brasil todo, que sempre quem perde a função de estar morando dentro de um espaço, sempre a mulher, sempre a agressão. Então, é basicamente isso. O movimento de vocês, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, assim, quando vocês conseguiram já imóveis, tem ocupações legalizadas, não sei como é que se chama, moradias, né? Se tornaram moradias legalizadas. Sim, sim. Tem isso, como é que funciona também, porque eu fiquei pensando assim, que o nosso telespectador, digamos, a gente vai lá, né, faz parte do movimento, né, se tem, né, a carência da moradia, aí eu tenho aquilo, eu posso vender logo em seguida, eu posso entrar de novo, como é que é a organização, o controle? Então, nacionalmente, a gente tem regras, né? Regras. A gente luta por moradia, mas a gente não luta só por moradia, só de ocupar o terreno e tornar uma favela, né? Como o pessoal mesmo fala, né? A gente luta para construir a moradia digna para a família. E a gente, nacionalmente, a gente tem a regra de não vender, não passar, porque quem luta por moradia, luta para ter um teto. Então, a partir do momento que a gente ocupa esse espaço e ganha a casa, a gente tem essa regra de não vender, que a gente não faz negócio tem funcionado isso? Tem funcionado, sim. A gente, lá em São Paulo mesmo, tem uns dos primeiros, como posso falar, os dois primeiros prédios construídos pelo MTST, se chama João Cando, que é na Vila Salete, é um dos maiores habitacionais do Brasil. Quantas, mais ou menos, pessoas? São 4 módulos, cada módulo, assim, quantidade eu não posso te responder, é bem né? grande. Mas é um dos maiores projetos habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida que o MTST tem. Temos no Ceará também, foi entregue há pouco tempo, dois módulos habitacionais também no Ceará. E no DF, que é Distrito Federal, em Brasília, onde tem o MTST, está se fazendo agora um projeto de casas com aquele bioconstrução, que está sendo feito lá. As casas são os ocupantes do terreno, que o terreno já foi cedido pelo governo, já foi negociado ao MTST e está sendo entregue com esse projeto. Fizeram um projeto lá no Distrito Federal de fazer as casas dos ocupantes com a bioconstrução. Legal, gente, a gente vai ter que parar para tomar um cafezinho, uma aguinha aí. Já volta logo em seguida de conversar sobre esse tema que está bem legal aqui, né, das ocupações urbanas. Logo, logo. Hoje a gente está conversando sobre ocupações urbanas com foco na ocupação Marielle Franco e o direito à moradia. E a gente tem aqui a Jo Cavalcante, que é do movimento, né, dos Trabalhadores Sem Teto, e temos também a Socorro Leite, da ONG Habitat, da diretoria dessa ONG Habitat Brasil. E antes de passar a nossa continuação da nossa conversa, a nossa produção separou um vídeo que foi gravado um mês depois da implantação dessa ocupação Marielle Franco. E foi um pessoal muito legal que fez, que é a Marcos Zero Conteúdo. Vamos ver agora essa. A gente ir para um terreno, ver um terreno baldio numa favela, é mais fácil ocupar, né? Aqui não, aqui todo mundo, vocês não vão conseguir, e a gente conseguiu e está aqui há um mês, resistindo, e estamos aqui para lutar. Eu cozinho, eu faço faxina, eu arrumo o andar que eu moro, né? Sou coordenadora e faço de tudo um pouco. Até porteira também eu já fui. A gente está batalhando, tendo muita luta, convivendo dia a dia. A gente às vezes não dorme, fica preocupado sobre pode chegar o dono e a gente sai a qualquer momento. Fazemos muitas coisas boas aqui dentro. Vamos supor, a cozinha, a gente sempre mantém limpa, os andares. Mas nós mostramos para todo mundo que a gente somos mulheres batalhadoras, limpa e que sabe preservar o prédio. É um lugar
que é de tijolo, que a gente possa dormir sem ter medo. É um lugar que a gente está encontrando alimentação para os nossos filhos. Eu agora estou me sentindo muito melhor, porque eu moro em uma favela, na beira da maré, em meio a ratos e baratas. Então, eu queria que as pessoas pudessem ter um local onde pudessem morar sem ter nada disso. Além de mim e outras pessoas, eu espero que tenha mais ocupação como essa no centro da cidade. Eu oro todo dia para Deus, que Deus realize esse sonho, porque não é fácil não, mas também não é difícil não. A gente tem que lutar para a gente conquistar o que a gente quer na verdade. E esse sonho, com certeza, Deus em primeiro lugar está na frente para a gente poder ganhar no cantinho da gente. Então, o que a gente quer é uma moradia, por isso que a gente estamos aqui lutando pelos nossos direitos, que é uma moradia digna para nós poder colocar nossas famílias dentro de uma casa, de um lar, que eles tenham compreensão e vejam o nosso sofrimento, porque não é fácil. A gente está aqui lutando pelos nossos direitos e eles têm que ver que a gente vai lutar até o fim. A gente vai resistir, não vai desistir não. Eu espero minha casa, né, para criar meus filhos. Tenho 4 filhos e quero criar ele numa casa, nos quartos dele, direitinho, né, como toda criança merece, né. Posso dizer, eu tenho uma casa, não um barraco, não em um lugar bom, né, que não seja na favela, que não seja longe da sociedade. Eu sonho é ter minha casa, né. Ter minha casa com meus filhos, poder dormir segura, né. Eu acho que nada como ver as imagens, né, e muito mais talvez até presenciar, porque a gente falando aqui não dá a dimensão, né, do que é as pessoas estando lá, porque algumas pessoas até pensam assim, estão ocupando, não sei o quê, né, e não entende, não sente o que é, não é a dificuldade de você estar, né, uma delas disse ali, morando no meio das baratas, sem um lugar. E agora com essa crise econômica, quantas pessoas será que já não vão nem pagar aluguel vão conseguir? Como é que vai ficar isso? Para onde elas vão? Eu fico pensando, né? Desemprego aumentando. A situação não está fácil. E agora, né? E nada como chegar e ver perto o que está acontecendo, né? Então, como é que é esse cotidiano um pouco lá? É verdade, vê só. A gente limpou o prédio, né? Hoje em dia o prédio está bem habitável, como você pode ver nas imagens. A gente tem pessoas que moram em situações reais de risco. A gente tem essas pessoas que estão falando aí que estão morando entre ratos e baratas, são as pessoas que moram nas palafitas do centro da cidade. São pessoas que moram lá no Pocotó, são pessoas que moram no Coque. Essa companheira que falou que tem 4 filhos, ela mora na beira da maré. Então, quando ela diz que quer uma casa, a gente retorna àquela situação da moradia digna, né? Para essas famílias. E hoje a gente tem o prédio muito bem organizado. A gente tem uma creche, né, no primeiro andar, que a gente está organizando para as crianças. Isso também vai com as políticas para as mães que precisam ter suas crianças num espaço para poder brincar, para poder desenvolver. E tem essa questão do debate na questão de que tem moradores também de rua. Tem morador de rua. Tem moradores de rua ocupando com a gente. Assim que a gente ocupou o prédio, no dia 19, muitos chegaram e ainda está chegando gente para pedir para entrar no prédio. Só que a gente não tem lugar, espaço mais para tanta gente. Mas então, 200 famílias já. Já tem 200 famílias. Só uma ali tinha 4 crianças. E tem uma reserva também, assim, né? Assim, chegando para tentar entrar. Então, todo dia a gente tem essa realidade de pessoas que moram na rua, que está em situação de risco na rua, querendo um abrigo. Então, assim, é um descaso, né, total do poder público com essas pessoas, sabe? Então, quando a gente vem ocupar, a gente não ocupa para dizer que a gente que é bonitinho ocupar, que é para brincar de casinha, não. A gente ocupa para tentar fazer uma política que o poder público não cumpre, né? Que é garantir moradia digna, que isso está na Constituição e não é
Eu fico pensando também, eu tento sempre olhar todos os lados, né? Sei lá, se eu fosse um dono do imóvel desse, assim, né? Pô, vão ocupar vão invadir o meu imóvel, né? Por outro lado, e a questão da lei, legal, não é legal e tal, mas, poxa, também um imóvel parado tanto tempo assim, um negócio, as pessoas, né? É tão difícil a situação, né? Provavelmente uma pessoa que também, se precisasse, sei lá, ela estava lá, ou sei lá, por que está endividado, não sei, teria que fazer um levantamento do que é a situação para isso estar tão assim, tanto imóvel, né? E Recife tem é uma cidade só prédio, muito prédio, né? Não Claro. sei como é. Na região central, tem vários prédios nessa situação, né? Como eu falei. Então, assim, a gente sabe que tem várias situações. Tem proprietários que estão especulando, tem proprietários que não têm planos ou, enfim, têm altas dívidas e não conseguem pagar. Sim, altas dívidas, não foi isso que você estava falando no intervalo, né, Jô, que tinha esse prédio da Marielle Franco, ele tem uma dívida de quanto? 2 milhões, quase 2 milhões. 2 milhões, quer dizer, sei lá, o prédio deve valer quanto? 3, 4? Quase o valor do prédio, metade. Aí de dívida, como é que vai fazer isso agora? A habitação de interesse social no centro pode ser uma saída, inclusive, para proprietários que não têm condições. Habitação de direito social. De interesse social, que é a habitação para a população de mais baixa renda. Né? Aí o proprietário, como é que ele faz? Ele o proprietário entrega? pode negociar com o poder público. Existem formas de negociação em que ele pode abater sua dívida e, enfim, pode receber uma indenização pela parte que couber. Existem várias formas, né? O que precisa ter, primeiro, uma ação efetiva do poder público, no sentido de que haja realmente uma política para habitação no centro, né? Para quem mais precisa, e tem que ter uma predisposição inicialmente do proprietário. Mas também existem instrumentos que podem ser aplicados quando o proprietário não tem essa predisposição e não está cumprindo a função social. Né? Então, mas que assim, interessante isso, ver que o proprietário poderia até receber algum valor, alguma coisa, né? E a prefeitura cumprir assim, esse papel social da habitação, né? Que é uma das tarefas também dela, do governo, todo mundo, né? Poderia fazer isso e ter uma função social, o proprietário também de alguma forma recebe algum valor, ele vai ter que pagar todas as dívidas dele, né? Interessante, agora não sei o que impede isso. A gente vê como uma oportunidade. Isso será que é falta de dinheiro, é falta de interesse? O que é? Bem, no meu olhar, é mais falta de planejamento. Né? Assim, qualquer política exige planejamento, exige destinação de orçamento, exige pessoas, né? Enfim, equipe na prefeitura para fazer as coisas. Quando o movimento faz essa provocação, enfim, a resposta da prefeitura de imediato é não vou fazer nada. Então, assim, a gente está, inclusive, provocando sobre outros prédios também. Né? Quando a gente fez o estudo, o Habitat, o Coletivo A Cidade Somos Nós, a FASE, que é uma outra ONG, o CAUS e o próprio movimento, era para provocar a discussão sobre um programa de habitação na área central. Então, a gente está discutindo justamente com a prefeitura o que é que pode ser feito, que informações a gente precisa buscar e que caminhos podem ser construídos. Porque promover habitação para a população de mais baixa renda no centro é o que a gente chama de direito à cidade aplicado, porque você não só está promovendo moradia, né? Você está promovendo uma política de mobilidade, por exemplo. Tem pesquisas que a própria prefeitura desenvolveu que dizem que quase a metade do público que trabalha no centro mora fora de Recife. Imagina todos os dias essa população se deslocando. No bairro de Santo Antônio, 80% né, de quem trabalha lá e que tem renda de até 2 salários mínimos mora fora de Recife. Ou seja, a população que tem uma renda menor está gastando mais com transporte e está perdendo mais tempo nesse deslocamento. É só lembrar para o nosso telespectador que nossa produção contatou, né, o pessoal da Secretaria, né, do Planejamento, e aí, porque seria super importante que tivesse aqui o pessoal da Prefeitura, mas aí não tinha agenda, não pôde, ok. Quem sabe num outro momento, né, para conversar e olhar sobre essa situação que é muito grave, assim, né, e os prédios abandonados, caindo, e pessoas também precisando, e aí, né, tem que pelo menos sentar e ver o que fazer, alguma coisa, né, sobre isso, né. Inclusive, o dito dono desse imóvel, tem outro imóvel por trás, na rua de trás, nessa mesma situação, devendo e abandonado.
Tanto é que quando a gente ocupou o prédio estava numa situação que tinha pombo morto, que tinha rato morto, que tinha todo tipo de sujeira. E aí, quando a gente ocupou, a gente fez uma limpeza geral, tirando todo tipo de entulho dentro do prédio. Nossa. E assim, Jô, o movimento dos trabalhadores sem teto, assim, quais os objetivos, quanto tempo existe, como é que fala um pouquinho desse cotidiano, desse movimento, a forma de organizar as coisas, o foco é direito à moradia, como é que é isso aí? O movimento se organiza há 20 anos, né? Ele completou 20 anos, a gente teve um evento em São Paulo em dezembro e a gente se organiza a partir da moradia, mas a moradia é uma pauta, né, do movimento, mas não descondiz que outras pautas também a gente também é envolvido, né? Tipo a mobilidade, a questão de saúde, educação. A gente sempre está nesse entrave também, porque eu acho que uma lei só está na mesma Constituição, né? Então vale também para o movimento. A gente está sempre engajado não só na questão da moradia, como em outras lutas sociais. Socorro, o que seria, assim, olhando para a cidade do Recife? Primeiro, tu tem mais informação sobre essa quantidade de imóveis, assim, nessa situação, tanto terrenos, prédios, casas, né? Casas, cada vez menos, né? Muito prédio e tal. Como é que está o que tem, né, de prédios assim, de imóveis assim, e a demanda? A demanda é muito grande, assim, das pessoas que precisam de moradia, ela cresceu, houve ocupações que foram instaladas e diminuiu, aumentou a demanda. Como é que está um pouco essa situação, assim? Então, quando a gente fez o estudo, a gente procurou dados oficiais, né, dados produzidos a partir do censo e tal, e tinha um número inicial de imóveis vagos que precisava ser explorado, que era muito próximo do déficit de moradias. Hoje, a gente tem um déficit de novas moradias em Recife que é de mais de 60 mil. 60 mil moradias está faltando. Então, a gente não tinha pretensão de, enfim, fazer um levantamento na cidade como um todo. Então, a gente criou uma metodologia e chegou no bairro de Santo Antônio pela concentração que o estudo do IBGE indicava de imóveis desocupados. E aí a gente pôde ir a campo, né, observar, pegar inclusive dados da própria prefeitura que estavam disponíveis na internet, né, de um sistema que chama ESIG, e fazer esse levantamento e ir a campo, constatar essa situação de desocupação e subutilização. E aí a gente chegou num número que só a gente escolheu, enfim, o nosso foco foram os prédios, porque a gente pensava nessa provocação da política habitacional no maior aproveitamento, né, no caso de transformação de unidades habitacionais desses prédios. Então, a gente focou nos prédios com mais de 5 pavimentos e aí fomos observar e chegamos a um número de 42 prédios desocupados e subutilizados, né? 12 desocupados. Acima de 5 andares, no caso. Exato, né? 12 desocupados e 30 subutilizados. Sendo que essa ocupação dos subutilizados era basicamente, né, na grande maioria, do térreo. Então, é muito comum que a gente, andando pelo centro, veja, por exemplo, lojas no térreo desses prédios, mas todo o resto do prédio está desocupado. É uma situação bastante frequente no centro. E aí, como o Jô falava, né, a demanda por moradia é muito grande, especialmente em áreas onde também existe o trabalho associado. A região do centro é uma região que tem o comércio, que tem os serviços, muita gente, inclusive trabalhador informal, que trabalha no centro, mas não mora nem em Recife, né? Então, tem uma demanda, tem a demanda da população de rua, tem a demanda de quem mora em palafitas, tem uma demanda gigantesca que poderia ser absorvida se esses prédios fossem transformados em habitação. A gente fez uma conta rápida, usando os padrões dos programas atuais. Se a gente utilizasse esses 42 prédios para habitação de interesse social, daria para produzir mais de 2.000 moradias nesses prédios. Esses 42, né? Daria 2.000 moradias. A gente fez um exercício aí pela área construída e utilizando uma área média. Já daria para abrigar mais de 2.000 famílias, né? Então, assim, é um número importante, considerando que Recife é uma capital, um território que não tem grandes terrenos mais para a produção de habitação. Tanto que a prefeitura tem feito, quando faz,
pequenos conjuntos, né? Agora tem uma discussão no terreno do Aeroclube sobre produção de moradia e é talvez um dos últimos grandes terrenos da cidade para produzir moradia de interesse social. Os outros são sempre terrenos muito pequenos e que possibilitam atendimento de poucas famílias. Certo, que situação, né? Eu fico imaginando também toda a situação conflitiva que tem aí dentro, o papel do poder público, as pessoas que precisam da moradia, os proprietários que andam por onde andam também, né? Porque coisa que está ali tempo abandonado, fica tudo muito estranho, não se sabe o que está acontecendo também de alguma forma. Não sei se a prefeitura tem os dados, deve ter do que está acontecendo, das dívidas ou sei lá, do que está acontecendo com cada imóvel, né? Teria que ver isso, mas eu acho que agora a nossa produção está dizendo para a gente fazer um intervalo aqui, depois a gente volta a conversar sobre esse tema aqui com as nossas convidadas, sobre ocupação, né, urbana, ocupação Marielle Franco e a questão da moradia, logo logo. A gente está conversando hoje sobre ocupações urbanas, o foco é a ocupação Marielle Franco e o direito à moradia e os desafios também, desafio do setor público, né, da prefeitura, desafios para os proprietários, desafios para os 60 mil, né, mais ou menos, a demanda, mais ou menos 60 mil pessoas que estão precisando de moradia também. E um dos temas que eu gostaria de trazer aqui para a nossa convidada Jo, é que ela é do movimento, né, dos trabalhadores, né, sem teto. Como é que é esse dia a dia lá nas ocupações em geral, mas na ocupação Marielle Franco, como é que é esse dia a dia? A questão, por exemplo, a gente viu ali, às vezes tinha luz, outra hora não tinha, tem energia, e a água, como é que é o uso da água, as condições também do local, eu sei que vocês disseram que limparam tudo, mas e essas condições do prédio e tal, estruturais, e os andares, escadas, e como é que é a estrutura lá, como é que está isso? Então, quando a gente se divide, né, em equipes para cada um cuidar do seu andar, então a gente mantém um dia a dia de organização, né? Como já tinha falado, o movimento tem regras, né, para não usar não manter o lugar limpo, a organização do prédio, a gente não permite bebida alcoólica, até para não criar confusões dentro do prédio. E basicamente é mais mulheres, né? Mais mulheres, mas como tem os companheiros que estão juntos, a gente mas sempre... elas estão na liderança. As companheiras sempre estão mantendo um espaço bem sociável, né? Sobre a questão da energia, quando a gente ocupou, tinha energia, agora a gente não sabe se é regular ou irregular, né? Assim, só que o prédio está lá abandonado há 20 anos e tinha energia elétrica. A água a gente tira do reservatório, que tem um reservatório, a gente puxa através de uma bomba que passa água para todo o prédio. Mas é bem isso, a gente mantém o prédio nessa dinâmica. Tem o movimento está ligado a alguma outra ocupação também no momento? Ou é mais sim, como eu tinha falado no começo, a gente tem a Carolina de Jesus, né? Carolina de Jesus. E onde é? É lá no Barro, é terreno. É um terreno. A gente tem uma conversa também com o pessoal do Sítio dos Pescadores, que é do Bode, que é uma ocupação que foi autônoma, mas assim, aderiu ao movimento, né, pela organização, pela dinâmica do movimento. Aí então a gente tem esse diálogo também com a ocupação do Sítio dos Pescadores, que é no Bode. E também tem a Fazendinha, que fica em Boa Viagem, também aderiu à bandeira do movimento. E são ocupações autônomas, mas assim, como tem essa luta da moradia, eles aderiram ao movimento. E essa parte legal, assim, socorro, como é que fica isso? Quando, por exemplo, tem a ocupação, aí o pedido, né, de reingresso da propriedade, né, de retomada, né, que se chama isso? Reintegração. E como é que é a negociação? Tem uma negociação, aí entra o poder público, não? Como é que é essa situação que tem acontecido nas ocupações? A situação de pedidos de reintegração de posse em ocupações é uma coisa
do cotidiano, né? Muitas vezes já se sabe que vai ocorrer, então quem ocupa está preparado e, enfim, já entra com uma defesa, o movimento tem assessoria jurídica, a gente também tem apoiado, várias organizações têm se mobilizado para apoiar. E, enfim, nessa discussão, o que se pretende é evitar um despejo, né? Um despejo que traga, enfim, problema para as famílias. A gente sabe que, no caso da Marielle, é uma ocupação que tem muitas mulheres, inclusive idosas e crianças. E aí se busca na justiça a defesa do direito à moradia sobre o direito de propriedade. É comum que as prefeituras, os governos entrem para apoiar numa negociação para uma solução, né? Muitas vezes não é possível que a ocupação continue, mas se busca uma moradia em outro lugar para as famílias. Quer dizer, um choque entre duas bases de direitos, né? Dois direitos. O direito sagrado no capitalismo, que é a propriedade, e o outro, a função social da propriedade, direito à moradia, Exato. né? Um choque. E muitas vezes o Ministério Público entra também para apoiar essa negociação, né? No caso da Marielle, o Ministério Público tem apoiado, tem se colocado nessa perspectiva de construir uma solução, né? Aí você reúne todo mundo? Reúne a Prefeitura, o Ministério Público, o movimento, proprietários também? Há uma provocação para que a Prefeitura entre. A Prefeitura não entrou até agora. Até porque tem essa questão do abandono do prédio, da própria dívida de IPTU, que já levaria um posicionamento da Prefeitura em relação à utilização do imóvel, o próprio direito à moradia, que é dever do Estado promover, e não promovendo, enfim, como é que ele pode entrar nessa intermediação para assegurar o direito das famílias. Eu fico pensando em IPTU, né? Esse prédio, 2 milhões, então vai passando o tempo, não vai aumentando a dívida, né? E juros, não sei o que, daqui a pouco vai chegar o valor do prédio já, então, não? Inclusive tem um instrumento que deveria, se ele estivesse sendo aplicado, deveria aumentar ainda mais, que é o IPTU progressivo, que é um dos instrumentos que penaliza quem não cumpre a função social. Né? Depois de um tempo notificando o proprietário sobre ele fazer algo com o imóvel, a Prefeitura pode aplicar o IPTU progressivo, que vai aumentando a cada ano, que é uma forma do proprietário dar um destino. Pode ser que ele não queira fazer algo, mas pode ser que ele coloque para vender, ou pode ser que ele alugue, enfim. Tem várias formas de dar uma destinação para o imóvel, né? Quando tem, né, um proprietário, porque às vezes pode estar enrolado, sei lá, em heranças e tudo isso tem que ser avaliado. Toda uma situação confusa, né? Ou pode estar hipotecado, sei lá, né? Eu não sei, mas claro, tudo isso tem que ser avaliado. E aí a Prefeitura tem que ajudar a construir essas soluções, que muitas vezes são soluções para os próprios proprietários, né? Que estão enrolados ou não têm condição de promover algo no imóvel. E as pessoas que estão participando do movimento, tem mais movimentos também, né? Não só nessa área. Quais outros que existem movimentos sobre moradia? Tem o MLB. né? Que tivemos o Serginaldo aqui, né? É outro movimento que também é bem conhecido, né? É isso. Tem também o MNLM, que é de Paulo André, entre outros também que está. O MLB também tem Kleber também, que ajuda na organização. E no caso lá da ocupação, o pessoal, assim, a maioria tem emprego, ou é emprego informal? Então, ou faz... Alguns companheiros trabalham no mercado informal, né, no comércio informal. Vende pipoca, água. Tem alguns que têm trabalho formal também, mas a maioria vai mais no comércio informal. Tem os companheiros moradores de rua também, né, que fica na situação de mais vulnerabilidade, mas também consegue se virar vendendo uma pipoca, uma água, através de doações que chega para... Então, as pessoas que estão participando, se agregando, assim, né, no movimento, tem uma parte, a maior parte é o que tem moradias muito ruins, ou não tem, ou que está sem teto também, no caso. Isso, tem gente que mora em palafita, né, como eu venho falado, tem moradores de rua e tem gente que mora em casa de aluguel. A gente vê que hoje no Brasil, acho que você viver de aluguel numa situação que o país está vivendo, desemprego, né, é bem complicado. Aí tem gente também que mora em casa de parentes, não tem condições de pagar aluguel. O pessoal vai se agregando, né? Aí o pessoal vai faz um puxadinho aqui, um teto mais em cima, né? Uma laje mais outro.
vai se agregando e a gente vê como é que o Brasil é desenhado, né? Quem olha o Brasil de cima É bem desigual. pode ver uma coisa que é muito interessante de um lado, assustadora de outro, porque as coisas vão, no caso das favelas, né? Bem visível, isso no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas é uma coisa incrível, são cidades imensas, são quase países, né? Que se tornam, é uma moradia, tem vida no local, mas às vezes não é tão adequado. Digno, né? Não é Agora, uma adequado, palafita não dá para desumano, chamar, né? aí é outra situação, porque aí você está ali, né? Às vezes, muitas vezes, à beira de um rio, numa penhasco, numa coisa, umas situações bem complicadas a palafita, né? É isso. Eu tenho uma realidade de morar em Palafita, porque eu já morei em Palafita, né? Eu morei 7 anos na comunidade dos Coelhos. E, assim, muitas vezes, quando a maré enche, entra água até a canela, né? Meu Deus. Então, Quer dizer que você está lá, vendo TV, vendo o programa Realidades. De repente, está a maré entrando daqui a pouco dentro de casa. A maré e tudo que ela traz, né? A gente brinca assim, Jô, porque a gente não tem ideia disso. Eu não tenho ideia do que é isso. Não, e eu fico tentando imaginar o que é, só entrando e molhando lá e ficando, como algumas experiências sociais foram feitas, por exemplo, com presídio, né, que eu sei porque trabalhei um tempo nessa área ali. E, por exemplo, a experiência de deixar a pessoa alguns dias presa em alguns lugares, as pessoas não conseguem. Agora, imagina botar uma pessoa, um professor bem vestido, né, burguês, com água até aqui, daqui a pouco o meu computador, gestores, né? Gestores, empresário. Entenderem o que é uma classe que a gente não, né, tem que admitir isso. É difícil para nós porque a gente não sente isso na pele. Inclusive quando tem a questão desse incêndio, né, nas comunidades, né, nas favelas, não teve vários incêndios. Lá, quando eu saí de lá, acho que faz 4 anos que eu saí de lá, dos Coelhos, e eu vivi situação de incêndio também lá, né? Que em 2014 aquela comunidade todinha, aquela área dali dos Coelhos, pegou fogo, né? Meu Deus. E eu vi muita gente perder suas casas, não ter para onde ir. E até hoje, assim, para você ver, tem a questão de que não entregaram os habitacionais todos, né? Que era para ser entregue para aquela comunidade, né? Então, é real, a realidade está bem posta. Só não vê que... E esse programa do que veio do governo anterior, do governo Lula, ou não sei se foi na Dilma, né, o do Minha Casa Minha Vida, né? Como é que está isso agora? Ainda continua? Então, está travado, né? Depois que o Temer assumiu, travou todas as políticas habitacionais, né? Então, o recurso do Minha Casa Minha Vida está parado. Vira e mexe, a gente está ocupando a Secretaria da Cidade lá em São Paulo, para tentar pressionar para que as políticas habitacionais andem, né? Porque está parado em todo o Brasil, né? Nossa, e a gasolina está tão caro, né, gente? Não ainda só a tem gasolina, o gás, a gasolina, o óleo. Tem várias coisas que pioraram. Agora, os riscos que tem, né, socorro dessas ocupações, os riscos estrutural de um prédio desse, não caiu lá em São Paulo agora, faz um tempo esse ano? Exato. É preciso entender que os espaços, né, que restam da cidade, que muitas vezes são ocupados, são espaços de risco, como esse que Jô descreve, né? A beira de um rio não é um lugar adequado para se morar. Assim como uma barreira em risco também não é. Então, essa coisa do risco está presente nessa forma desigual de ocupação da cidade e na vida da população mais pobre da cidade. Né? Muitas vezes são várias tragédias durante a vida de uma família que está em situação de precariedade, né? No caso dos prédios, tem a coisa do agravante do abandono, né? Então, é preciso entender também que a gente não pode colocar a culpa, como muitas vezes, né, a grande mídia coloca, nas famílias que estão ocupando. Muitas vezes o prédio já tinha uma situação e essas famílias não foram capazes de avaliar o risco. Ou o risco acontece por uma situação de precariedade que faz parte da ocupação. Se você não tem uma produção de moradia adequada, com recurso adequado, as formas de convívio, né, podem gerar esse risco, né? Então, lá na ocupação Marielle Franco, eles têm um cuidado muito grande com essa questão, né, de onde é que está o botijão de gás, das instalações elétricas. Então, a gestão do movimento, na maioria dos casos, é o que faz o diferencial,
né, de você não ter uma gestão com regras e com a preocupação pela manutenção da vida das pessoas, principalmente, né? Então, muitas vezes se ocupa e de forma espontânea prédios que já estão em situação de risco, né? A gente teve já casos aqui no centro de Recife de sobrados ocupados, que morava a população, e que os sobrados desabaram, que pessoas morreram. Então, assim, recentemente aconteceu isso. Foi? Exato. É uma situação também muito séria dos centros, essas edificações menores, que são os sobrados, que muitas vezes os proprietários deixam se degradar para poder o imóvel, né, desabar e se poder construir outra coisa que não seja preservando o imóvel, muitas vezes para então, aproveitar melhor Se o deixar espaço. muito tempo, ele começa a cair, aí pode ser construído. Eu não tenho pode, um professor que falava reconstruído. da produção do vazio, da construção do vazio. Né? A gente sabe que é criminoso um proprietário de um prédio que é histórico retirar, por exemplo, o telhado e esperar que a chuva e tal vá degradando aquele imóvel, que ele chegue num momento de desabar, porque aí ele desabando você não tem nenhuma obrigação de preservar. Senhora. E aí, com isso, você pode construir qualquer coisa naquele espaço, digamos assim. Aconteceu isso recentemente, né, ali na Rua Velha, e desabou uma parte de um sobrado bem antigo ali na Rua Velha, que o pessoal que morava no sobrado tinha reformado tudo, mas o proprietário do outro sobrado não teve a preocupação na questão do telhado mesmo, né? Tirou o telhado, deixou lá bem abandonado, quando de repente caiu por cima do outro sobrado. E como são colados, né? Você, às vezes colados, é no do lado que acaba recaindo sobre o... Nossa. Então, é uma situação Nesse séria. último minuto, Socorro, o que seria uma política, assim, início de uma política urbana de moradia melhor em Recife? Como é que começa? Toda essa discussão da moradia no centro, que a gente está pautando junto com outras organizações, para nós tem um componente muito forte de justiça social. Né? A gente não pode admitir um modelo de cidade onde pessoas estão submetidas cotidianamente a risco e a doenças e a precariedade de vida, enquanto existem espaços na cidade que não cumprem uma função qualquer que seja, ou seja, estão totalmente abandonados. Então, retomar esses espaços e dar uma função, né, de habitação, de construção de creche, de equipamentos que sirvam para a maior parte da população, para nós é uma questão fundamental, uma questão de reforma urbana, de direito à cidade. Então, a gente tem defendido isso enquanto organização, enquanto coletivos que integramos e tal. Nesse momento de discutir o plano diretor de Recife, inclusive, isso é muito importante. Ter em mente que a gente precisa ter espaços adequados para a população que muitas vezes não pode bancar sua existência na cidade, sua permanência na cidade. São muitas questões, né, minhas queridas? Muito grato pela presença de vocês aqui. Nós estamos chegando no final. A gente vai deixar também o nosso e-mail, que é para qualquer sugestões, críticas, né, tudo mais, que é o e-mail realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com. E vamos agradecer muito aqui a presença, né, da Jo Cavalcante, ela que está lá na coordenação, junto com outras pessoas, né, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e está lá na ocupação Marielle Franco, que é uma iniciativa mais das mulheres, né? E também agradecer aqui a presença da Socorro Leite, que ela faz parte da diretoria de uma ONG importante, bem importante nessa área, que é a Habitat Brasil, né? Obrigado a ela e a todos e até a próxima.